qual é a explicação? Alguém inventou mesmo suco porque é o jeito de falar, suco perpitola. É duas oportunidades. Primeiro de corrigir que é suco, né? Tá, já aprendi. E o perpitola é o seguinte, perpitola é um linguajar cuiabano, que significa fruta madura. Perpitola vem de pepita, né? Então, assim, pepita, ouro amarelo. Então, geralmente, a maioria das frutas, quando elas estão maduras, elas estão amarelas. Certo. Então, tem essa menção. E perpitola, sabe como é que é cuiabano, que tudo inventa esses nomes e ficou perpitola, pra fruta madura. E aí, meu pai teve esse insight aí, colocou suco perpitola e ficou. Mas e pegou. 34 anos depois, a empresa Suco Perpitola é uma empresa madura? Olha que pergunta, né, cara? É o trocadilho, né? Eu acho que. Trocadilho do carilho. Eu acho que madura é uma coisa assim, pra empresa, é difícil a gente definir, né? Quando ela tá madura. É preocupante porque ela pode até passar do ponto. Então, o importante é ela não estar madura, ela sempre querer amadurecer. Então, assim, desde sempre. Não importa quantos anos você tem de empresa, quantos anos a empresa existe, eu acho que sempre tem uma mudança, você nunca vai estar 100%. É o suficiente para você executar aquilo ali. Tem sempre coisa nova, sempre existe a modernidade. Então, assim, você tem que sempre estar atualizado. Então, você nunca vai estar pronto. Então, você sempre tem que estar buscando novidades. Constante evolução. Felipe, quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos, cara. Então, você nasceu lá dentro. Nasci lá dentro. E como é que foi aí? O seu pai abriu a loja, né? O Suco Perpitola. Suco Perpitola. E aí você ficou lá dentro e foi indo? Nossa, meus pais, vou pegar um pouquinho da história, porque a gente consegue contextualizar. Meus pais, eles foram mascates, eles se conheceram em Ribeirão Preto. Olha só. De Ribeirão Preto, de lá eles tinham um sonho, meu pai, um sonho de retornar para Mato Grosso. Meus pais se conheceram em Ribeirão Preto Ribeirão também. Preto também? Que bacana. Curioso, né? E... Não é irmão não, né? Não, acho que não. Just in case. E eu acho assim, cara, que a cabeça deles no momento era sempre ter voltado pro agro, né? Ou uma coisa de fazenda, produção, enfim. E quando eles voltaram, tanto é que eles passaram em medicina veterinária lá em Ribeirão, fizeram cursinho, enfim, passaram em veterinária, vieram para cá, para Mato Grosso, para tentar a vida, que era um estado extremamente promissor já desde aquela época, e tinha muita coisa abrindo, muitas cidades abrindo, enfim. E lá em São Paulo não tinha muita perspectiva, né, para a área, enfim. E aí eles voltaram, foram mascates, venderam enxoval e foram desbravando o Nortão inteiro. Eles chegaram até Alta Floresta, né? De Alta Floresta, eles ficaram ali vendendo enxoval também, alface, e dali tinha uma oportunidade de uma nova cidade que chama Piacás, que é 200 quilômetros depois de Alta Floresta. Longe. Não conheço, não. É dentro do Mato Grosso ainda? Dentro, no bico de Mato Grosso, lá em cima, lá em Apiacás. Uau. 1.000 quilômetros daqui. Bem pertinho. E ali eles começaram uma vida nova também, numa cidade pequena. Só tinha padeiro, tinha açougueiro e leiteiro na cidade. Inclusive, a cidade era rodeada por garimpo. Na época, o Eike Batista tinha mineradora lá. Olha só. A primeira mineradora do Eike Batista foi ali em Apiacás, chamada Porto Estrela. Tá até no livro dele lá. E o mercado rodeava só em torno da mineradora, enfim. E meus pais começaram a abrir uma boutique chamada Boutique Tucandira. Não sei se vocês conhecem a Tucandira, que é aquela formiga grande. Sim. Porque minha mãe, como ela vinha de São Paulo, então não conhecia muito de mato, enfim, ela foi mordida por uma tucandira na época. E você tem febre. É que os nomes são curiosos, né? Vendo? Perpitola, tucandira. Tudo vem do contexto. Aí, depois daquele momento... quase mata a picada dela, né? Cara, é muito violenta. Da febre, eu sei qual é. E naquela época era só homens, assim, porque
garimpo, claro, o pessoal o ambiente, não tinha... né? E minha mãe estava sozinha junto com meu pai, sempre foram muito parceiros. Isso é um legado que eles deixam para mim. Uma característica interessante, né? E eu sempre visualizei isso, e até dentro de casa, hoje casado com uma filha, eu sempre busco essa parceria, essa cumplicidade que eles têm. Então, assim, desde sempre, os dois sempre juntos, né? Você falou da filha, como é o nome dela? Maria Fernanda. É normal, né? Achei que também ter inspiração. Já pensou, não? Cuiabana, alguma coisa, história maluca aí, né? Sorte que você não foi picado. Ela tem sorte de você não ter sido picado por uma tucandira, né? Se eu te falar que o meu pai e minha mãe queriam colocar meu nome de Antonioni, cara. Aí, eu não duvido. Brincadeira. Por que será que eu não duvido? Mas é bom. Hoje, como tinha uma ligação italiana, eu falo assim, Antonioni até hoje, assim, hoje a gente entende um pouquinho mais. Foi alguma massa que eles comeram. Só nos bullying, Antonioni. E aí da boutique? Enfim. Da boutique, meu pai viu uma oportunidade de fazer pão lá, né? Então, uma cidade pequena, você tem. Você tem leiteiro. Açougueiro, agora falta um pão pra colocar esse bicho aí, né? E meu pai abriu uma padaria. E começou aquela padaria. É engraçado como a cidade se desenvolve atrás de toda a exploração da região, né? Sim. Aí abre uma farmácia, um mercadinho, não sei o que, daqui a pouco você desenvolveu tudo, né? E na época do garimpo, assim, você tem algumas necessidades pro garimpo ali, né? Então você precisa ter essa forma, tem inclusive casas noturnas, assim. A prostituição ali nessa época é abundante. É o que vem primeiro, É o que vem primeiro. Aonde começa a civilização, se tiver uma casa noturna ali, já tem a civilização. Verdade. E aí depois veio a ideia da padaria. Naquela época, a padaria pra cidade até tava dando certo, andando bem. Só que meu pai teve um filão fazendo uma analogia com o garimpo, né? Uhum. Entrou na mineradora para fornecer para a Porto Estrela. Então, a Porto Estrela precisava de 500 pães dia. Uau! E aí, naquela época, meu pai tinha meus pais tinham forno de padaria pequena, né? Sim. Aí o rapaz representante da Porto Estrela falou assim: vocês estão à disposição aí para fazer 500 pães amanhã? Aí meu pai saiu caçando forno de todo mundo, pegando do vizinho e tal, enfim. Aí aquilo ali deslanchou, era muito dinheiro na época, né? Porque era muita gente, muita coisa, e era diário. Então, dali que começou uma vida mais próspera.